Tô no YouTube. Vazou. Aliás, você que tá ligado nos 89.5, esse som que você ouviu é o som do YouTube, porque estamos também no youtube.com/TV Band Minas. Ô, Valuzeiro. Oi. Um dia desses lá na televisão, eu não quero ter razão, não faço questão nenhuma, tá? Pra deixar bem claro. Nenhuma. Porque você tá sem nenhuma A hoje. gente tava conversando, mas eu nem comecei a falar, você já sabe que você acha que eu tô sem razão. E eu falei que se Eu gosto demais dessa resenha, se vocês dois precisar brigando. sentar, que pra mim o Gabigol era a primeira opção pra sentar. Sair do time titular. Vitor. Aí você falou isso aí na época. Mas parece que o Léo Jardim também pensa assim. Não. Ele explicou. Isso. Calma que você está sofrendo de ejaculação precoce, viu, hoje Elton eu Novaes? tô bastante. Então ele explicou que, pelas características do jogo e etc., ele achou melhor que. Só que depois do jogo, eu acho que ficou meio que evidente que ele vai fazer mais vezes o que a gente viu ontem. Mais vezes. Mais vezes o que a gente viu ontem. E? Valor? E tá certo ele, ué. Porque você acha que eu tô falando que tá errado? Não, eu tô tentando Você tá olhando achar... pra mim com essa cara ruim por quê? Não, é porque é assim, desde 29/6/1981, uma segunda-feira, às 4h45 da tarde. Cara, não vejo problema. E que bom que o Leonardo Jardim, ontem, para aqueles que duvidavam, será que ele vai ter peito, hein? Pra colocar medalhões no banco, acho que foi uma grande resposta, né? E ele não fez, ele fez pro bem da equipe. Ele fez pensando, conforme o que ele disse, no adversário. Eu acho que é válida a explanação dele. Aí alguém pode concordar ou discordar. E foi o 8º jogo do Cruzeiro, a 8ª escalação diferente. E eu acho que o Cruzeiro tá longe ainda de sair do momento turbulento que está, mas para sair do fundo do porão, você não consegue dar um salto até a porta. Você tem que colocar o pezinho no primeiro degrau. Pode ter sido o jogo contra o São Paulo, é porque finalmente o Cruzeiro sai de um jogo que eu consigo falar, olha, isso aqui foi legal. Você tem uma coisa, você tem pelo menos uma coisa, ainda que seja aquele cara mais crítico, não é possível que ele não consiga ver uma, eu tô citando bem no singular, uma coisa positiva do Cruzeiro, que seja com relação a qualquer coisa, comportamento, um jogador que tenha gostado, a seriedade, é o suficiente? O Cruzeiro de agora em diante vai. Não é assim. O Cruzeiro não entrou nessa que ele está em um jogo. Para mim, ele entrou em 8 meses. O Cruzeiro, tá? A instituição. Mas você não acha que dá indícios de que vai? Cara, Eu gostei bem da atuação do Cruzeiro. Eu tô bem, mas bem menos otimista com relação ao seu pensamento. Não, Thiago. Seu forte. Não é o meu forte. Sim, eu sou um pessimista por natureza. Mas é que eu tô dizendo que para sair de uma situação tão crítica como o Cruzeiro está, tem que colocar um pé na escada para sair do fundo do porão. Mas esse pé foi colocado, sabe? Isso, só que não basta esse pé. Tem que colocar outro contra o Bahia e assim sucessivamente. Porque a crise institucional do Cruzeiro é tão grande, geralmente os técnicos, quando estão chegando na porta dos 10 jogos, a gente já fala que o time está se ajeitando. O Cruzeiro está longe disso. E já foi o 8º jogo do Jardim. Eu só quero destacar, para deixar todo mundo falar, senão eu vou falar aqui o tempo inteiro, o Fagner... Não, ainda não. Tem gente que fala muito mais, mas a marcação, a gente sabe, quando se trata da gente, é como diz o Balotelli, porque sempre eu, né? O Fagner fez uma partida muito séria. O Fagner fez uma partida muito séria, tendo condições. É mais do que titular hoje do Cruzeiro. Não tentou dar caneta pra trás. Eu tô com valor. Não tentou dar caneta pra trás. A última linha foi séria. O Kaique é titular, né? Já era com o Fagner. Ontem ele fez uma partida pra mim. Você tá demorando, mas tá dando razão pra todo mundo. Ontem ele fez uma partida. Ontem ele fez. Só um minutinho, por favor, Kleber. Eu já vou terminar. O Kaique fez uma partida. Teve um jogador, o Lucas Ferreira, da base do São Paulo, é bom jogador. Ferreirão. O Fagner teve o Ferreirinha pela frente. O meio-campo, achei que o Romero ficou devendo ainda. Mas não acho que foi uma desgraceira, não. Também acho mas que não ele ficou devendo. O Lucas Silva foi um dos melhores no meio-campo. Tô dizendo que daqui pra frente o Lucas tem que jogar. Não tô dizendo eu tô tentando lembrar quem me falou. falou. O Lucas Silva foi muito bem Também no jogo, gostei. mas muito bem. O Christian, boa partida. O Matheus Pereira obrigou a bola a passar pelo meio-campo.
Caio Jorge lutando. Então, que era um problema. O time foi sério, o time não foi desorganizado. E olha, hein, o Jardim não mudou o sistema tático. Foi a mesma coisa. Então todo mundo, as peças todo mundo deu um passo. O Jardim foi bem na coletiva, elogiou aquilo que os jogadores... Então, cara, agora o principal, né? Uma coisa, pra finalizar o valor da área, o Cruzeiro, o Pedro tem que ter uma reunião com o Alexandre Matos. Entre ele, Alexandre Matos e Pedro Júnior. Porque não pode vazar na véspera do jogo o que vazou do Cruzeiro. Porque não vai adiantar nada o Jardim trabalhar. O que vazou? O Jardim trabalhar, os jogadores executarem e o tipo de informação... Só vaza o meu salário aqui se um de vocês contarem pra fora. Por mais que o jornalismo tenha essa função de averiguar, de ir atrás da notícia, certas coisas, me desculpe. Nós sabemos aqui alguma coisa que se vazar pra fora, quem me de ajuda. nós... O que vazou? A matéria publicada pelo Nicola, da questão salarial, da comissão técnica do Jardim, e assim, e a maneira que vaza, né? Se você fizer a decupagem da matéria, você vai ver que o Jardim ganha por mês tá dentro da casa de muitos técnicos do futebol brasileiro. 1.400.000, 1.500.000. Mas os problemas maiores do Cruzeiro hoje estão dos portões da toca pra dentro. Uma maçã podre acaba por estragar todo um cesto de maçãs. E ele recebeu uma proposta do Botafogo de 4 milhões de euros por ano e recusou a proposta do Botafogo e aceitou a do Cruzeiro, que é menor do que a do Botafogo. Eu entendo que o salário, de fato, não é um problema, não é um assunto pra gente ficar discutindo. E na semana passada, depois da derrota pro Mushuc Runa, no dia posterior à derrota, eu tinha me posicionado aqui sobre o que eu imaginei que poderia fazer o Cruzeiro depois do que aconteceu. E aí falei com uma pessoa do Cruzeiro que me disse, nós não vamos fazer nenhum movimento brusco, a coisa vai continuar como está e tal. E aí eu disse na televisão na sexta-feira, diante do exposto, então agora é blindar o clube, todo mundo ficar calado e todo mundo trabalhar, não tem outro caminho. Todo mundo calar a boca, blindar a instituição e trabalhar. Não existe outro caminho de fato. O Alexandre se segura, o Pedro se segura, o Léo Jardim se segura, cuida do vestiário, cuida dos treinos e cuida da boca também. Aliás, lá no meu Instagram eu falei ontem, dentro do carro, que eu assisti o jogo do Cruzeiro ontem, lá no restaurante do pai do Vitor Martins, lá na 381, lá em Pouso Alegre. E depois eu entrei no carro e gravei o vídeo e disse, aquela frase que encerra a coletiva do Léo Jardim ontem, acho que ele citou um jogador do Botafogo, falou papagaio, falar até papagaio fala, vale para os jogadores, porque ninguém no Cruzeiro vai ganhar posição no grito, nem posição e nem vai lograr êxito em demanda, sabe? De procurar o Pedro Lourenço, pedir alguma coisa no grito não vai ganhar. E o Pedro Lourenço, firme que foi, bancou o treinador bancou quem ele acha que ia dar resultado, e de certa forma foi um bom resultado, o empate no Morumbi é um bom resultado, então agora é todo mundo caladinho, trabalhar e não existe outro caminho, e vazar o mínimo de informações possíveis. Se vazar não vai dar certo, se aconteceu o que aconteceu, não vai dar certo, e aí é o Pedro que tem que ir atrás e eliminar, desculpa, seja quem for, ocupe o cargo que tiver dentro do Cruzeiro, não vai funcionar. Posso? Pode, né? Deve. Então, beleza. Então, seguindo aqui, eu concordo com muita coisa que o Valu falou. Acho que o time foi bem mais competitivo que em outras situações, e isso é muito importante no futebol de hoje, ser físico. Mas eu não concordo quando você fala assim, o time não mudou o modo de jogar do Leonardo Jardim. Aí eu posso dar minha opinião agora? Pode. Pode, então beleza. Então vamos seguir. Beleza, vamos lá. Mas você vai brigar com o campo, não tem problema. Beleza, vou brigar com o campo, não. Ontem o time entrou no meio campo Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, aí na frente o Wanderson e o Caio. Em outras oportunidades tinha Lucas Romero, Matheus Henrique, aí fazia como meio-campistas, na palavra do próprio Leonardo Jardim, o Wanderson e o Dudu. Para mim, o Wanderson e o Dudu fazendo recomposição no meio-campo dá muito mais fragilidade para um meio-campo do que um meio-campo que tem Lucas Silva, Christian e Lucas Romero. Isso é nítido. Então, quando você encorpa mais o seu meio-campo, dá mais força para o seu meio-campo, você está dando um passo atrás naquela ideia que você tinha. Quando você coloca Wanderson e Dudu, que nitidamente no futebol brasileiro
A gente que acompanha esses caras jogando, eles são mais atacantes do que jogadores de meio campo. Sabem jogar? Sabem jogar, porque são de alta qualidade, de alto padrão. Mas falar que não mudou a estrutura física do Cruzeiro pro jogo contra o São Paulo, contra o outro, aí de verdade, não sei se é eu que não tô enxergando, porque é nítido que existiu uma mudança, não só de comportamento, postura. Mas de postura e de movimentos dentro de campo. Eu ter no meio campo Lucas Romero, Lucas Silva e Christian, e um pouco à frente o Matheus Pereira formando um losango, é bem diferente de se ter Lucas Romero, Matheus, a estrutura é só nomes. Wanderson e Dudu, Wanderson e Dudu, então me mostra, Wanderson e Dudu são iguais a Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira? Óbvio que não, são jogadores diferentes. De verdade. Eu tô falando da estrutura tática. Só falar que o Cruzeiro contra o Christian jogou de ponta direita contra o Santa Fé. Exato. Mas ontem não. Eu vou falar. Jogou na mesma. Gente, vocês estão de brincadeira. Isso que eu ia acrescentar na fala do Elton é que ontem tava rolando um movimento muito interessante que tava dando certo no time do Cruzeiro entre o Christian e o Matheus Pereira. Eles estavam trocando de posição várias vezes durante a partida. O Christian voltando como esse meia, às vezes o Matheus Pereira para começar as jogadas, e quando o Matheus Pereira voltava, o Christian estava aberto, lá do Matheus Pereira na ponta direita. E essa é uma função que o Dudu não faz. Exatamente. Exatamente. Então tem mudança sim no pensamento do Leonardo Jardim quanto ao efeito do time. Eu discordo, eu tô com valor nessa. Você tá brigando com ele. Escuta a coletiva dele e discute com ele. Discute com ele. De verdade, tá parecendo que o Leonardo Jardim é um papa que não pode voltar Quem tá falando isso? Não, quando você deixa de ser inconsequente, cara. Escuta a coletiva dele e briga com ele, ué. Tudo que o cara falando de papa aqui? Quem tá falando de papa? Ele não mudou. Mudou, pô. Se então ele não mudasse, então ele mentiu na coletiva. Você tá discutindo com ele. Se não mudasse, o Cruzeiro não fazia a ótima partida que fez ontem. Você tá discutindo com ele. Depois de muito tempo, você tá certo e ele tá errado. Depois de muito tempo, o torcedor do Cruzeiro pode ver o Cruzeiro competitivo, se entregando, e pode ser sim que o Papa Leonardo Jardim deu um passinho pra trás e entendeu que precisava mudar. Você adora debochar da opinião do outro quando você é quebrado no seu argumento. Esse já é um expediente que eu estou amplamente acostumado a conviver com você há quase 3 anos. Agora, você escute a coletiva dele e briga com ele. Quem falou que não mudou foi o Leonardo Jardim, não foi eu, não. Não, mas aí tá achando que o brasileiro não entende bosta nenhuma de futebol. Porque não viu nada. Eu tô entre esses que não entendem, Eu tô entre esses. Aí é loucura, de verdade. Seguimos, próximo passo aí. Que clima bom, hein, que tá no estúdio hoje. Aqui. Detalhe, o clima ruim tá entre os caras que vão ter que trabalhar na Semana Santa. Será que é coincidência? Deus abençoa. Coincidência. Os caras têm que trabalhar mais um pouquinho essa semana, estão pé da vida. Você falou que tá com valor nessa. Eu tô com valor, cara. Eu tô muito com o Elton nessa. Vocês estão errados. Sim, vocês estão errados. Não, mas vocês estão errados. Não mudou o jogo aqui é esse, de quem acerta é quem erra. Mudou peças. Eu achava que era de comentário, é só comentar. O Christian tá jogando mudou movimento, pelo lado direito. Postura. Não, peraí, você mudar movimentos não significa que você mudou a formação. Você fazer com que os jogadores troquem de posição, a formação continua a mesma, mas esses caras trocam de posição. Você disser que o Cruzeiro jogou ontem, assim como vinha jogando nos outros jogos, não. A essência não. Em termos de postura, não, mas formação tática é bem parecida. Formação tática é bem parecida. Nossa, não achei nem um pouco, mas tá beleza. O Christian jogando pela direita em muitos momentos. O Matheus Pereira casou com ele ali, mas eu vi mais o Christian jogando ali do que o Matheus. O Wanderson pela esquerda, o jogo inteiro. Então, eu honestamente, eu acredito que a gente assistindo a partida de ontem, a gente consegue enxergar um Cruzeiro do ponto de vista tático semelhante ao que o Jardim tem colocado desde os primeiros jogos dele. O que mudou para mim nesse Cruzeiro é a postura. E talvez, depois de tudo que aconteceu na semana passada, esse Cruzeiro comece a dar indícios de que pode sim ser um bom time. Olha só, gente, o que a gente estava cobrando não era que o Cruzeiro chegasse e atropelasse todo mundo da primeira à 38ª rodada. Era mudança de postura, porque o elenco que o Jardim tem à disposição tem que render mais do que vinha rendendo. O Jardim tinha que render mais, os jogadores tinham que render mais, a diretoria tem que render mais. Tava tudo errado no Cruzeiro. Eu agora começo a ver sinais de melhora. Eu, diferente do Valu,
tenho otimismo o suficiente Nossa, é muito otimista. para que esse time consiga entregar algo importante É que você acha que já resolveu no jogo contra o São Paulo. Ninguém disse que acha que já resolveu. Disse que eu estou otimista. É essa. A minha eu diferença concordei é com essa. você no início. Eu disse que foi dado. Você foi otimista Eu sou um otimista por natureza. Não, o time que você não é otimista. Você é o filho do David Copperfield. Você gosta de vender ilusões. Eu não vendo ilusões. Você vende ilusões. Porque quando começa o Campeonato Brasileiro, você encara esse time do Cruzeiro que não foi no Campeonato. Ia massacrar. Que nem chegou. Que nem chegou. Ia amassar. Eu errei. Thiago, você vendeu ilusão. Eu acreditei de fato. Eu também não me preocupo, não dou a mínima pra cima. Eu acreditei de fato que esse Cruzeiro Você quer ter razão. Ih, cara, eu não Você chamo Everton Guimarães. Eu tenho Guimarães no nome, mas o meu nome é Thiago. Deixa eu te falar um Thiago negócio. Guimarães. Deixa eu te falar um negócio. Não é H, não. O seu pessimismo te faz mal só. Não faz tem problema, mal, não faz mal mais não ninguém. faz mal a você, então Não tá faz mal ótimo. mais Então ninguém, por que só você tá tá te fazendo mal? Então por que Porque você tá se faz mal incomodado? você me deixa chateado. Não, só isso. aí fica eu me preocupo tranquilo. com você. Não. Mas enfim, não vou me preocupar mais. Acho que Por você não favor. merecia É, a larga de preocupação mão. que eu tinha contigo. É, você tem a o Eva, ponto é o Ana, seguinte, outros. o ponto aí é o Tudo seguinte. foco. Eu tenho otimismo sim, porque o jogo de ontem, assim como você disse, é um degrau. E é um degrau que eu acho que o Cruzeiro estava demorando a alcançar. Mas foi importante. Foi importante pra gente ver que esse time pode render. Isso, agora Thiago, tem que sabe subir qual é o outro otimismo degrau. de que esse time renda mais. Thiago. Tem que subir outro degrau contra o Bahia, Sim, outro mas degrau eu tenho contra o esse Red Bull otimismo. Bragantino. Você acha que... Eu acho que é por aí, não. É que Não, você... eu sou um pessimista por natureza. Mas eu sou, e tá tudo certo. Thiago, Não pode ser assim. Thiago, As pessoas não podem ser Thiago, pessimistas. você é jovem. Eu acho que a experiência, Falar igual o Mano Brau, tempo, reclama com Deus. O tempo vai te dar uma coisa. Nem sempre quando perde é a desgraça toda que você coloca e nem sempre quando ganha se torna o Mas eu melhor não do disse mundo hora quando nenhuma é. quando perde que é a desgraça porque quando perde, pô, você pega e fala que é um inferno, que é isso, que é aquilo, que é tudo ruim. E quando ganha, se torna o melhor. Hoje, pra você, o Cruzeiro volta a ser favorito ao título Mas ele do nem Campeonato ganhou, Brasileiro. ele empatou. Você colocou... Você tá vendo como é que seu discurso tá disforme? Você não consegue entender o que é vitória, colocou que é o empate Cruzeiro. de jogo. Você O Cruzeiro colocou o empatou, Cruzeiro. eu acho que o Cruzeiro foi bem, só Você isso. colocou o Cruzeiro como favorito ao título brasileiro. E Eu disse parece que eu que acho pra que o Cruzeiro você, será o campeão, eu depois do acredito que será o resultado, campeão. Você ainda vai ser o acredita campeão. nisso? Aí é piada. 3 rodadas já é o suficiente pra desistir? Então, eu tô te perguntando, irmão. Você me Acredito. responde. Só um idiota responde uma pergunta com outra pergunta. Você ainda acredita que Não, o Cruzeiro vai eu ser não te campeão respondi brasileiro? com outra pergunta. Eu disse só tem 3 rodadas. Tem só 3 rodadas, eu acredito. Nossa, ele usou do teorema de Luxemburgo uma vez no Cruzeiro. Ele falou, o campeonato é longo, então eu não posso falar agora que vai lutar pra ser campeão ou pra ser rebaixado, porque ninguém tá rebaixado ainda, tá certo? Então, nós temos só 4 rodadas do campeonato. Não, mas é então o que eu você olha na acredito, tabela, ninguém tá rebaixado, ninguém é campeão ainda. Vocês acreditam que não, mas eu acredito que sim, que Você será. tá tudo certo, né? É, eu acredito que será. Mas quem falou que você vende ilusão tá ali, ó. Tá Mas olhando pra é- mim por quê? Cara, tá errado. O Valu tá viajando hoje, tá viajando na problema. maionese. Chegou aqui, brigou com o Eltinho, tá brigando comigo Não, agora. nós discutimos. O problema do Não, Valu, não, não sei qual que é. eu briguei não. Inclusive, Apontou o briguei dedo. não, ele almoça comigo hoje, hein? Inclusive, semana qual que é o passada, problema dele comigo nós hoje. tivemos um ajuste de contas. Eu perguntei, olha, temos discordado amplamente do programa e de maneira veemente, e acho que vai ser uma tônica daqui por diante. É. Mas no pessoal está tudo correto? Ele almoça comigo está hoje, tudo hein? correto. Ele me deu uma resposta vazia, inconsistente, mas eu tenho que acreditar nas pessoas e eu parto do princípio sempre de acreditar naquilo que me dizem. Exatamente. Vocês vão almoçar hoje? Vamos. Onde? É um intervalo aqui, a gente pega e vai no postinho. Né, Valu? É? Comer algo nada nutritivo Isso. e que não faz bem Uma pra saúde. fritura. É. É isso. E sai fedendo, A né? gente é amigo. Não, Sai, não tem nada tem disso. fedor. Cheio de gordura. Não tem fedor. Não tem. Não Tem nada tem. disso. É, bom, isso posto, senhoras e senhores. Absurdo falando isso aqui. É. Pô, Sai. tá louco? Não, ali, não, não. Você tá ali sai fedendo. Não, Não sai. Não sai, É, não no, sai. é no de cá ou no de Pessoal, cá? a gente ama. Qual dos dois? A gente ama vocês, tá? Não tem. É no de lá É ou o de lá. cá? Nossa, você chega num cheiro de gordura desgraçado. Então eu notei o cheiro do estúdio, eu sei de onde tá vindo agora. Tá Cara, vocês são doentes, Descobri meu. de onde tá Só vindo. tem doente.